Iremos falar hoje sobre a pré-história, que é um período da história humana que se entende desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita, que é um marco do início da história, propriamente dito. Esse período é geralmente dividido em três grandes etapas: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo da pré-história. Durante cerca de 2,5 milhões de anos, aproximadamente a 10 milhões antes de Cristo. Durante esse tempo, os seres humanos eram nômades e viviam em grupos pequenos. As principais características eram as ferramentas do Paleolítico é o uso da ferramenta da pedra lascada. Os hominídeos desenvolveram técnicas para fabricar instrumentos que facilitavam a caça e na coleta dos alimentos, o que mais exigia mobilidade constante. A arte dos paleolíticos também é conhecida por suas manifestações artísticas, como as pinturas rupestres encontradas em cavernas, obras que refletem a relação humana com a natureza e suas crenças espirituais. A domesticação do fogo também, a descoberta ali que foi do surgimento do fogo, foi um marco muito importante, pois proporcionou calor, a proteção e uma nova maneira de cozinhar alimentos. O Mesolítico é um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, e ocorre aproximadamente entre 10 milhões a.C. a 8 mil a.C., dependendo da região. Esse período caracteriza as mudanças climáticas significativas após o fim da última era do gelo. As características principais, as mudanças ambientais, o clima começou a se aquecer, levando à extinção de algumas espécies animais e o surgimento de novas plantas e animais domésticos. A adaptação. Os seres humanos começaram a adaptar suas estratégias, as subsistências, explorando novos ambientes e utilizando uma nova variedade e maior recursos naturais. As ferramentas avançadas, as ferramentas começaram a se diversificar com a introdução de microcrolitos, pequenas lâminas de pedra que eram montadas em cabos de madeiras, ou o uso de formas de ferramenta mais específicas. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, começou por volta de 8 mil a.C. e se estendeu até cerca de 3 mil a.C., quando as primeiras civilizações urbanas começaram a surgir. Esse período é marcado pela revolução agrícola, características principais: a agricultura, aldeias permanentes, a inovação tecnológica e as estruturas sociais. A agricultura, a domesticação de plantas e animais, permitindo que os seres humanos se tornassem sedentários. Culturas como o trigo, a cevada, o arroz foram cultivados, enquanto animais como cabras, ovelhas e gados foram domesticados. As aldeias permanentes, com o surgimento da agricultura, surgiram as primeiras aldeias permanentes. Isso levou ao desenvolvimento de comunidades maiores e mais complexas. As inovações tecnológicas, o Neolítico também trouxe inovações como a cerâmica, para organizar a tecelagem para roupas. Essas inovações foram fundamentais para o processo social. As estruturas sociais, as sociedades neolíticas passaram a ser mais hierárquicas, com a divisão do trabalho, especialização em diferentes funções sociais. A importância da pré-história. Estudar a pré-história é essencial para entendermos a origem dos seres humanos e como as nossas sociedades evoluíram ao longo do tempo. Essa fase inicial moldou muito as
os aspectos da vida moderna, como a cultura, as práticas culturais que emergiam durante esses períodos ainda influenciavam as sociedades contemporâneas. A tecnologia, as inovações tecnológicas desenvolvidas na pré-história foram fundamentais para os nossos avanços agora posteriores, né? A compreensão das raízes humanas, a pré-história nos ajuda a entender que não apenas a evolução biológica, mas também a social, cultural e econômica.